Olá, divinas saudações, saudações nas três pontas do Sagrado Triângulo, a glória dos orixás, grandes arquitetos do mundo. Hoje estou aqui para gravar a primeira vídeo instrução da afromaçonaria. Muitos desconhecem a existência da afromaçonaria e através de um irmão que me sugestionou a gravar este vídeo, assim como outros vídeos serão gravados, vamos divulgar a afromaçonaria buscando atrair irmãos de fé que busquem dentro da Umbanda Sagrada instruções sólidas de nossa amada religião. Pois bem, irmãos, eu fiz aqui hoje uma colinha para essa vídeo instrução, sendo ela a primeira vídeo instrução, como havia dito. Peço já de antemão desculpas por qualquer falha, né? Como podem ver, esse vídeo é bem amador. Nós não vislumbramos, não objetivamos lucros financeiros, e o que trazemos de riqueza aqui é a nossa força de vontade e nosso amor pelo sagrado. Para essa nossa vídeo instrução, irmãos, iremos falar um pouco sobre a maçonaria em si, bem como de como a maçonaria se tornou neste corpo inerte que vemos hoje no mundo, e o porquê desse sincretismo com o afro. Nós até dizemos em loja que a maçonaria vai dar um corpo estrutural para os fundamentos, para a teologia, a teogonia, todas as leis, todas as doutrinas de Umbanda. Vai dar uma forma, não é? Tentar dar um corpo, como foi dito, à Umbanda, um corpo mais sólido. Em contrapartida, tentaremos com a tradição afro, né, e também com a religião brasileira Umbanda. Poucos sabem, quando eu digo poucos, aqueles que não são umbandistas, mas poucos sabem que a Umbanda é uma religião brasileira. A grande maioria pensa que a Umbanda é uma religião africana ou afrodescendente, mas não é. Porém, a afromaçonaria, ela é como um sincretismo da tradição maçônica com tradições afro e tradição umbandista. Fiquem despreocupados que tudo será esclarecido nesse vídeo. Vamos começar então, irmãos, a falar da maçonaria em si, a tradição maçônica. A sua origem é desconhecida. Muitos vão falar, não, a maçonaria foi criada no século XVIII. A institucionalização da maçonaria, sim, porém a maçonaria é muito mais antiga. Podemos dizer aqui que a maçonaria ela sempre foi iniciática e esotérica, como também nunca deixou de ser uma confraria de pedreiros na arte da alvenaria. Podemos dizer também que os grandes construtores das pirâmides eram maçons, porque a palavra maçom, se os irmãos pesquisarem, significa pedreiro. Moisés, quando fugiu do Egito, uma história que podemos encontrar na Bíblia, no livro de Êxodo, ele carregou consigo uma arca chamada Arca do Pacto, ou também chamado Arca da Aliança. Mas o que era essa Arca do Pacto? O que era essa Arca da Aliança? Era toda a tradição
iniciática, desde tradições da construção, da alvenaria, construção de templos destinados ao sagrado, como também tradições iniciáticas desde Atlântida. E com ele, essa arca perpetuou e passado para os seus descendentes até chegar em Davi, em Salomão, quando foi edificado o grande templo do rei Salomão. Lá essa arca foi perdida, supostamente perdida, quando houve a invasão persa, né? A invasão dos babilônios e a destruição do templo de Salomão. Acredita-se que essa arca foi perdida. Porém, irmãos, temos, sem profanar, sem cometer perjúrio, né? Quebrar os nossos juramentos, existem histórias de que os templários eram uma ordem de cavalaria dividida em 3 classes: os hospitalários, que eram os médicos e enfermeiros, os militares, que eram os próprios templários, e os monges guerreiros, que eram os sacerdotes da própria igreja. E eles estariam interessados não em abrir uma rota para a Terra Santa, aonde o Divino Mestre foi crucificado e ressuscitou, mas sim uma rota para conseguir acessar o Templo de Salomão, lá escavar o templo e resgatar a Arca da Aliança. E isso é contado que foi feito com muito êxito. Eles lograram êxito em ter acesso a cavar e ter acesso às câmaras inferiores do Templo de Salomão, onde estaria a Arca da Aliança. E retornando para a Europa, a Ordem dos Cavaleiros Templários se tornou a ordem mais poderosa da Europa. Continuando a história, irmãos, o rei Filipe o Belo, já próximo à Idade Média, ele queria fazer parte da Ordem Templária, não por honra, não por buscar o seu aperfeiçoamento espiritual, mas sim para quitar suas dívidas com a Ordem do Templo e também ter acesso, aos tesouros, à riqueza dos templários. Não logrando êxito, não sendo aceito, ele fez um complô com o Papa Clemente. Peço perdão se eu me equivocar aqui com o nome, mas acredito que seja o Papa Clemente. Ele fez um complô para destruir a Ordem do Templo. E a única forma que ele encontrou foi derrubar os templários através da Santa Inquisição. Pegou alguns soldados, forçou-os a dizer que eram templários, que eles adoravam Satã, o diabo, praticavam o satanismo, a heresia, correto? E através dessa alegação, eles começaram a perseguir os cavaleiros templários. E num dos templos, ao ser invadido, se depararam com aquela imagem de Bafomete. E, através dos estudos iniciáticos dentro da ordem, saberemos que não é Satã, não é o diabo, mas é uma esfinge com várias virtudes divinas, como a moralidade do chifre, o amor de mãe nos seios, a virilidade espiritual e outros significados mais. E assim os templários foram perseguidos e encontraram abrigo na confraria dos pedreiros. Meus irmãos, os
próprios pedreiros da igreja protegeram, abrigaram os templários, que utilizaram da confraria de pedreiros e os seus graus de aprendiz, que corresponde a um servente, de companheiro, que corresponde a um pedreiro, e ao mestre, que compreenderia a um engenheiro. Utilizaram deste graus para selecionar neles aqueles merecedores de ter acesso à tradição templária genuína. Aquela tradição que, como foi dito no início, foi perpetuada de Moisés em diante. É uma tradição antiquíssima, muito mais antiga que Moisés, porém, parcela dela, ou ela integral, foi perpetuada através da Arca do Pacto, até chegar às mãos dos templários. Pois bem, irmãos, sendo integrada na confraria de pedreiros, foi aí que a maçonaria em si começou a praticar não somente a arte da alvenaria, mas também os estudos da tradição templária. Os irmãos já devem ter ouvido falar da conspiração dos Illuminati, né? Não vou fazer apologia a essa ideia, porém vou citar alguns pontos que podem mexer um pouco com a imaginação dos irmãos, mas também despertar alguns insights que vão fazer os irmãos enxergar com outros olhos a maçonaria de hoje. E o porquê hoje ela é mais próxima de um clube social do que uma ordem realmente iniciática. Adam Weishaupt foi o grande fundador da Ordem dos Illuminati. Na internet os irmãos encontrarão muitas informações sobre este nome, Adam Weishaupt. Ele era um judeu Askenazi de origem babilônica, que eram os povos babilônicos que foram convertidos ao judaísmo. Então, muitas das crenças babilônicas permaneceu no judaísmo praticado na Babilônia. Então, Adam Weishaupt vem dessa linhagem, assim como os Rothschilds, né, muito falados. E a Ordem Illuminati, alguns pontos importantes a se destacar da finalidade dele, que era criar um governo oculto para dominar o mundo e conduzir a humanidade. Eles começaram a se infiltrar nas faculdades da época, a financiar essas faculdades, a financiar os estudantes que mais se destacassem, aqueles que possuíssem uma excepcional habilidade mental, para que lá se formassem e galgassem os postos mais elevados na sociedade, ocupassem os postos mais importantes no governo da sua região, do seu país ou do seu continente. Outro ponto que os Illuminati buscavam era atrair aquelas pessoas que já eram influentes. Usavam para isso sexo e dinheiro, né? Algumas ordens que praticam sexo, né? E também a corrupção com o dinheiro. E por fim, obter o absoluto controle da imprensa, né, da época. Vemos inclusive uma história sobre como os Rothschild enriqueceram. É dito que um dos irmãos Rothschild, que eu não vou me lembrar agora o nome,
ele sabia que os ingleses haviam vencido Napoleão. Os ingleses haviam vencido Napoleão. Porém, ele era dono das imprensas, né, da comunicação daquela época na Inglaterra. E 3 dias antes ele soltou a notícia de que a Inglaterra havia perdido a guerra. Então as ações de todas as empresas inglesas caíram absolutamente. Todo mundo estava preocupado em vender o quanto antes as suas empresas, as suas ações, para poder sair da Inglaterra, porque acreditava que Napoleão estava se aproximando. Porém, Rothschild comprou a preço de banana aquelas empresas. E quando os soldados ingleses retornaram vitoriosos, Rothschild se tornou o grande poderoso da Inglaterra e, por que não, do mundo. Também foi a família Rothschild os criadores do dinheiro, né? Ele convenceu a monarquia inglesa a preservar o ouro que eles possuíam, os tesouros que eles possuíam, e distribuir para o povo notas, papéis que nada valiam, mas aquele valor impresso na nota. Então, para, por exemplo, 1 libra de ouro valeria 1000 libras em dinheiro. E assim também eles conseguiram manipular a economia, né, através do dinheiro. Mas sem entrar nessa questão de conspiração. O certo é que os Illuminati se infiltraram nos pontos mais estratégicos do governo mundial e inclusive na maçonaria. Foi então que Weishaupt insere a sua ordem dos Illuminati como um alto grau da ordem continental da maçonaria livre. E através dessa ordem, em contato com James Anderson, né, um evangélico, um protestante, também muito influenciado pelos judeus Akenazes, foi-se então em 1717, a maçonaria institucionalizada surgiu, sendo ela financiada por esses Illuminati. E aí surgiu o quê? Uma maçonaria que não praticava mais o esoterismo, mas sim especulava. E o objetivo deles, o maior objetivo deles era obter domínio, criando um novo governo oculto para o mundo. Correto? Se isso é verdade, meus irmãos, eu não vou afirmar e nem negar. Essa é uma história, né? Podemos ver hoje que a maçonaria está bem fragmentada nesta questão iniciática. Mas por quê? Sendo ela o berço, a guardiã daquela tradição perpetuada pelos templários, né? Porém, algumas ordens, meus irmãos, elas não se subjugaram, não se submeteram a esse domínio da grande loja da Inglaterra. E nem se importaram em receber da grande loja da Inglaterra o anátema de espúrios. E nem estavam preocupados em ser regulares. Porque a maçonaria sempre foi uma comunidade, uma família de irmãos buscando o aperfeiçoamento pessoal e do seu grupo, para juntos evoluírem dentro das leis universais. E para citar algumas ordens, alguns ritos que não se submeteram, tive que dar uma pausada no vídeo, irmãos, mas continuando. Então, alguns ritos, algumas ordens que não se submeteram, não se subjugaram a esse poder da grande loja da Inglaterra. Foi a maçonaria egípcia, o conhecido rito de Mizraim, o rito maçônico de Emanuel Swedenborg, o rito maçônico dos Elos Cohen, ou os eleitos, os cavaleiros eleitos, né, do universo, o rito escocês retificado de William Moss e algumas outras ordens mais ocultas, né, que não convém aqui falar o nome. Agora vamos para a parte principal, irmão.
Verificando tudo isso, irmão, que a maçonaria ela possui na sua base graus para o aperfeiçoamento moral, ético e espiritual do homem, vendo também que ela serviu de pórtico de entrada para ordens mais esotéricas, que na década de 80, irmãos martinistas, irmãos Rosacruzes, irmãos maçons, irmãos da ordem cabalística da Rosa Cruz, irmãos de Telemann também, eles ensejaram em instalar uma maçonaria com o culto dos orixás. Vale ressaltar que a maçonaria sempre, em todos os seus trabalhos, sempre ao iniciar ou ao terminar, dá glória a Deus. Sempre vemos no Oriente Maçônico a glória do grande arquiteto do universo. Mas quem seria este grande arquiteto? Não é, irmãos? Seria o inefável? Ou seria a sua manifestação? E na afromaçonaria dizemos: Olorum é o inefável, e os grandes arquitetos de Olorum são os orixás. Então, porém, irmãos, continuando aqui nessa reflexão, na década de 80, devido ao preconceito, devido a poucos interessados na iniciação, poucos interessados no afro, essa ordem afromaçônica ela não se desenvolveu, e todo este material ficou preservado, guardado com os irmãos do Rio Grande do Sul. E no ano de 2017 fomos agraciados por um irmão numa loja martinista com este material, aonde nos foi dito: faça o ritual, e se no centro do templo manifestar a espiritualidade, assim como Pasquali, Martinez de Pasquali, com a sua ordem dos Elos Coen, fez manifestar Lachos no centro do templo, você, aqui do estado de São Paulo, poderão instalar e dar desenvolvimento à ordem afromaçônica, cultuando os orixás, fortalecendo a Umbanda mais e mais. E foi então, irmãos, que no Oriente de Guarulhos, no dia 9 de setembro de 2017, às 15 horas e 30 minutos, 9 irmãos praticaram o rito, ou melhor dizendo, o primitivo rito umbandista afromaçônico. E foi nesta data que a afromaçonaria foi instalada e a espiritualidade se manifestou no centro do templo, através de um ponto riscado que do astral se materializou uma folha de sulfite branca, que vocês podem encontrar a imagem no site, e o vídeo dessa sessão, dessa oficina maçônica, temos em nossos arquivos para irmãos que já são iniciados, e para eles são mostrados este vídeo. Acrescento, irmãos, que a afromaçonaria ela não vem substituir a Umbanda. Ela não é uma nova ordem para substituir alguma outra ordem. A afromaçonaria ela vem somar. Ela vem para ser incorporada ao primeiro movimento umbandista. E este movimento umbandista, essa primeira fase do movimento umbandista, ocorreu no dia 16 de novembro de 1908. Por quê? 16, irmãos. Muitos vão falar, não, foi dia 15. Não, foi dia 16. Porque no dia 15 de novembro, irmãos, de 1908, o caboclo das 7 encruzilhadas, ele se manifestou, veio à Terra apenas para anunciar o advento da Umbanda,
o retorno dessa tradição primordial que já havia se manifestado antes mesmo da tradição egípcia. E a Umbanda, então, ela começou no dia seguinte. Então, irmãos, ela veio somar, ela não veio subtrair. Ela serve para qualquer babarorixá, para qualquer pai de santo ter a ordem como uma ordem interna do seu terreiro. Em 1908, meus irmãos, foi dito que ali faltava uma flor. Esta flor, meus irmãos, que é a Umbanda, ela surgiu e desabrochou. Porém, irmãos, quando a gente apenas gosta da flor, o que nós fazemos? Nós vamos, arrancamos ela e de forma egoística, nós guardamos ela e ela morre. Porém, irmãos, quando se ama essa flor, você não arranca, você a rega, você cuida dela todos os dias. Por isto, a afromaçonaria não vem arrancar, substituir essa flor. Viemos para regar essa flor, nutri-la e fortalecê-la. Fortalecer a Umbanda, para que o odor do seu cheiro vá muito mais além, que a Umbanda vai muito mais além, irmãos, e chegue a todos, acabando com os preconceitos, acabando com a discriminação, demonstrando que Umbanda é amor, a Umbanda é luz, a Umbanda é caridade. Então, irmãos, para finalizar esse vídeo, não nos alongarmos, já 27 minutos, vou falar apenas os principais temas que são estudados dentro da afromaçonaria. São 3 vertentes: a simbólica maçônica, histórias e mitos umbandistas e fundamentos de Umbanda. Alguns temas da simbólica maçônica sobre iniciação, vitriol, colunas maçônicas, pavimento mosaico, o esquadro e o compasso que significam para cada grau, triângulos, pentagramas, hexagramas, estrelas, o que significa cada um desses símbolos na maçonaria. O silêncio, a importância do silêncio, o porquê do silêncio. O que é iniciação, contra-iniciação e pseudo-iniciação. Pedra bruta, pedra cúbica, pedra polida, qual é a sua relação com o homem? Estrela centenária, gnose umbandista, mitos como de Osíris, de Irã e de Zumbi. Zumbi dos Palmares, né, irmãos? Virtudes maçônicas, luz astral, a alavanca, morte e renascimento, a acácia e a jurema sagrada. E assim como outros símbolos, outros simbolismos do grau simbólico, aprendiz, companheiro e mestre. Histórias e mitos umbandistas, podemos citar a história da primitiva Umbanda na terra do Baratizil, os Tupinambás, os Tupis Guaranis, tronco da Jurema, história da atual Umbanda, as misturas das raças, sincretismos religiosos, afro-kardecismo, catolicismo e cultos ameríndios, assim como outros fatos históricos importantes para a Umbanda, importantes ao umbandista saber, para que aí fora, perante aos profanos, como chamamos, aqueles que estão fora do terreiro, aqueles que estão fora do templo sagrado, o umbandista saiba conversar, saiba expor a sua religião com propriedade, apagando os preconceitos. E por fim, irmãos, também estudado dentro da afromaçonaria, os fundamentos de Umbanda, os orixás, deuses, voduns e inquices, falanges, linhas de Umbanda, entidades, firmezas e assentamentos, fundamentos de um terreiro, preceitos e obrigações, oferendas, tipos de mediunidade,
a mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente, que caminha junto com a intuição, inspiração e iluminação do iniciado. Energia sexual e Kundalini e sua importância para a mediunidade. A importância dos tambores no afro, no candomblé e na umbanda. A importância de preservar essas tradições brasileiras, essas tradições ameríndias, essas tradições oriundas da África. Cristais, pedras e sua relação com os orixás, as ervas e os orixás, metais e sua correspondência com os orixás, metais e suas correspondências com os orixás, guias de proteção, banhos, a cabala umbandista, a lei da Pemba, pontos riscados, defumação e muito mais temas a serem estudados para fundamentar, para tornar o umbandista pleno da sua religião, melhorando como homem na sociedade, como homem, pai de família, como um verdadeiro sacerdote iniciado da Umbanda. Porque a maçonaria, ela vem talhar, desbastar os defeitos morais do homem, para que ele possa então, purificado, retificado, trabalhar com suas entidades com dignidade e cumprir sua missão como umbandista. Meus irmãos, é isso. Agradeço a todos e conto com vocês para a divulgação de nossa sagrada, amada Umbanda e também fortalecer a afromaçonaria, que ela vem para ser um movimento umbandista que vai dar frutos sim, não agora, caminhamos com passos lentos, sem ânsia de qualquer outro resultado, que senão apenas fortalecer nossos alicerces, mas os seus frutos virão com as nossas gerações futuras. Tudo bem? Um fraternal abraço, maçonicamente dizendo meu tríplice fraternal abraço, fiquem com Deus, que fiquem sob a luz dos nossos sagrados orixás. Um grande abraço.